Gente, vamos voltar lá. Tem uma pergunta do colega aqui a respeito da periculosidade. A pergunta é a seguinte: Nel, a pessoa que trabalha na loja de conveniência tem ou não tem o adicional de periculosidade? E a resposta é: depende, ok? Nada no direito, como tudo no direito, vai depender da situação em concreto. A gente sabe que nos termos do artigo 195 da CLT, havendo a periculosidade e a insalubridade, a perícia é obrigatória. E esse exemplo da loja de conveniência é um exemplo onde será necessário que o perito averigue a distância, se está dentro dos limites de tolerância ou não essa distância da bomba de gasolina e a loja de conveniência. Então, vai depender da localidade, da distância entre o raio de risco. Na verdade, existe um raio de risco no posto de gasolina para saber se a moça tem ou não direito à periculosidade. Então, na verdade, eu preciso de mais dados para te dar uma resposta concreta, dados esses que somente um engenheiro ou um médico do trabalho vai poder responder, já aproveitando aí, dando a palhinha com relação que a perícia para periculosidade ou insalubridade, ela será exercida por um médico ou um engenheiro do trabalho, ok? Voltando aqui, vamos falar de um tema muito comum em provas de marca X, em prova objetiva, que é o famoso turno ininterrupto de revezamento. A gente fica com um pouco de receio, acabamos antes do intervalo falando a respeito da jornada 12/36, da escala 12/36. E o turno ininterrupto de revezamento, Nel, o que é isso? Ele não se confunde com a escala 12/36? Prestem bastante atenção. Do meu ponto de vista, eu vou te explicar com bastante calma, mas do meu ponto de vista, a súmula que melhor clareia essa questão do turno ininterrupto, não é súmula, é OJ, tem tanto súmula quanto OJ, a de número 360, a súmula de número 360 também fala de turno ininterrupto, mas aqui no caso é a OJ de número 370. Deixa eu te exemplificar o turno ininterrupto, para depois a gente cair para o OJ e você entender por que eu estou te dizendo que ela dá uma clareada nesse assunto. Preste atenção. O turno ininterrupto de revezamento é o trabalho também em regime de escala fixada pelo empregador. Mas não é aquela escala 12/36, porque no turno ininterrupto de revezamento, as jornadas são de 6 horas, ok? O que é o turno ininterrupto de revezamento? São aqueles empregados que são contratados e laboram, não num horário fixo, ele labora num horário que reveza. Existe esse revezamento de horário. E esse revezamento de horário, ele necessariamente, é onde a OJ nos esclarece, ele necessariamente tem que compreender períodos diurnos e noturnos. Então prestem bastante atenção, vou te dar um exemplo num caso concreto para a gente fechar esse raciocínio. Um determinado consultório médico tem 2 secretárias, uma trabalha de manhã, uma trabalha de tarde, elas vivem revezando. Elas vivem trocando de horário uma com a outra. Isso é turno ininterrupto de revezamento? A resposta é não, porque elas estão sempre no horário diurno, ok? Uma fica de manhã, outra fica de tarde, uma fica de tarde, outra fica de manhã. É essa troca que elas fazem. Para ser turno ininterrupto de revezamento, o que gera o turno ininterrupto de revezamento e o que gera a jornada de 6 horas? O que gera esse turno? Essa disponibilidade que o empregado tem que estar disponível ao empregador, ok? O empregador é que vai estabelecer a escala que este empregado vai estar. O Nel, meu pai trabalha no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, e ele trabalha em regime de escala. Uma semana ele fica de meia-noite às 6 da manhã, na outra semana ele fica de meio-dia às 6 da manhã. E na parte da manhã ele trabalha? Não, ele não trabalha. Isso é turno ininterrupto de revezamento? É. Para ser turno ininterrupto de revezamento, eu não preciso percorrer as 24 horas do relógio. É isso que está aqui nessa OJ e a gente vai discutir. Para ser turno ininterrupto de revezamento, eu tenho que prejudicar o empregado de forma que ele não consegue fazer um curso, ele não consegue marcar um médico com antecedência, porque ele não sabe em qual escala ele vai estar. Ele entrega nas mãos do empregador essa disponibilidade de horário. Acompanhar o raciocínio? Preste atenção. Prédios que tenham porteiros 24 horas.
Eu tenho um porteiro da manhã, eu tenho um porteiro da tarde, eu tenho um porteiro da noite. É uma atividade ininterrupta? Sim, porque qualquer hora que a gente chega tem alguém lá dentro da casinha. Acompanharam ou não o raciocínio? É turno ininterrupto de revezamento? A resposta é não. Não é turno ininterrupto de revezamento. Por quê? Porque o porteiro da manhã, ele é fixo naquele horário da manhã. O porteiro da tarde, ele é fixo naquele horário da tarde. E o porteiro da noite, ele é fixo naquele horário da noite. Acompanharam ou não o raciocínio? Porque se no seu condomínio, o seu síndico está botando esses porteiros para trocarem o horário, isso vai prejudicar. Por quê? A partir do momento que o porteiro, um dia ele fica de manhã, outro dia ele fica de tarde, outro dia ele fica de noite, a jornada dele de 8 vai cair para 6. Se o dia tem 24 horas, se ele trabalhar 8, eu preciso de 3 porteiros, mas quando ele passa a trabalhar 6, eu vou precisar de mais um porteiro. Acompanharam ou não o raciocínio? Ô Nel, lá no meu prédio os horários são fixos, mas um dia a mãe do porteiro da noite morreu e o porteiro da manhã foi lá e cobriu o horário dele. Gente, a mãe do cara não morre todo dia. Ok? No turno ininterrupto de revezamento, você tem que ter essa frequência, ok? O meu empregador me troca o meu horário mensalmente, ou semanalmente, ou quinzenalmente, tem que ter essa disponibilidade para o empregador. O empregado está com as suas horas na mão do empregador. Quem vai decidir a escala que ele vai ficar é essa. Por isso que a Constituição, no artigo 7º, inciso 14, para privilegiar o empregado, para preservar medicina e segurança, questões de contato social, questão de contato familiar, falou, olha só, o empregado pode te entregar essa jornada, mas em compensação, ele só vai trabalhar 6 horas. Ele não vai trabalhar 8. Tentando compensar esse malefício gerado, a gente joga essa pessoa para 6 e não para 8 horas, só que tem uma vírgula. Salvo negociação coletiva. O que isso significa? Negociação coletiva é gênero do qual são espécies, acordo e convenção. Acordo coletivo e convenção coletiva. Isso significa que, chancelado pelo sindicato, súmula 423, eu posso ter uma pessoa que trabalha em turno ininterrupto de revezamento 8 horas por dia, desde que isso esteja chancelado através de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva. Uma grande questão para estar na sua prova. Tem inclusive uma súmula do STF, está elencada aí no seu material, que ela fala o seguinte: quando a pessoa, salvo engano é 213 ou 214, STF, quando a pessoa que trabalha em regime de turno ininterrupto de revezamento trabalhar no período noturno, ela tem direito ao adicional noturno, 20%, e a hora noturna reduzida de 52 minutos e 30 segundos. Acompanharam ou não o raciocínio? Então, bastante cuidado com essa questão. Ô Nel, esse mês eu tô na escala da noite. Se nesse mês você está na escala da noite, eu acho que é 214. Se nesse mês você está na escala noturna, nesse caso, você vai ter o acréscimo de 20% no salário. E a sua hora terá a duração de 52 minutos e 30 segundos, ok? Então, bastante cuidado com essa questão, porque eu acho que tem grande chance de vir na sua prova um turno ininterrupto de revezamento. Preste atenção, se estiver chancelado pelo sindicato, no turno ininterrupto de revezamento, a pessoa terá direito à hora extra a partir da 8ª e não a partir da 6ª. Se a convenção coletiva autoriza você trabalhar em turno ininterrupto de revezamento 8 horas, a sua hora extra é a partir da 8ª e não a partir da 6ª. Se não existe norma coletiva, a sua hora extra é a partir da 6ª e não a partir da 8ª. Vamos juntos aqui rapidamente na súmula, na OJ, tô agarrada nessa súmula. Na OJ de número 360. Faz jus à jornada especial prevista no artigo 7º, inciso 14. Qual é a jornada especial prevista no artigo 7º, inciso 14? De 6 horas da CF. O trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos. Como é que é o nome dessa alternância de turno? Turno ininterrupto de revezamento. Ainda que em 2 turnos. É aquele exemplo que eu te dei, que o meu pai trabalha no aeroporto de meia-noite às 6 da manhã e de meio-dia às 6 da tarde. Ele nunca trabalha de 6 da manhã a meio-dia. Acompanharam ou não o raciocínio? Nem de 6, nem de 18 às 24, ok? Ainda que em 2 turnos de trabalho, que compreenda no todo ou em parte o horário noturno e diurno, pois submetido à alternância de horário, aqui ó, prejudicial à saúde
sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta. Então vem cá, eu, Nel, trabalho no jurídico da Coca-Cola, ok? A Coca-Cola trabalha, a parte da fábrica funciona 24 horas, acompanharam ou não o raciocínio, ok? E lá tem regime de turno ininterrupto de revezamento. Eu, Nel, sou do jurídico, eu tenho que trabalhar 8 horas ou 6 horas diárias? 8. Porque eu não trabalho trocando. O fato de ter parte da empresa revezando não significa que todos os empregados, ok? O que gera o turno ininterrupto é essa disponibilidade, olha lá, ó, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta. Na verdade, o seu setor tem que trabalhar de forma ininterrupta para você ter direito à jornada de 6 e não de 8. Cuidado que a CESP adora turno ininterrupto de revezamento. Então fica aí a dica, prestem bastante atenção nessa questão. Vamos seguir aqui, vamos falar um pouquinho de repouso semanal remunerado. É o artigo 67 da CLT, ok? A gente sabe que o artigo 67 estabelece que o empregado seletista, ele tenha direito a um intervalo de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos, ok? O repouso semanal remunerado, ele será preferencialmente aos domingos. Isso tem tudo a ver com a questão que a gente viu antes do intervalo da paga em dobro, que está lá na súmula 444. Só que a súmula 444 fala da paga em dobro, do pagamento em dobro, no caso do feriado. Mas o raciocínio para o feriado é o mesmo raciocínio para o repouso semanal remunerado. A lei que rege o repouso semanal remunerado é a Lei 605 de 99. É muito interessante essa Lei 605 e o descanso semanal remunerado, DSR ou RSR, está lá no seu edital. Essa lei ela é muito interessante, que é essa lei que traz no parágrafo 2º do artigo 6º as regras sobre os atestados médicos oferecidos pelo empregado ao empregador. A gente, às vezes, fazendo pesquisa, tem essa dificuldade de encontrar. Não existe uma lei específica sobre atestado médico. A CLT não fala nada sobre atestado médico. Você sabe onde estão as regras sobre atestado médico? Na verdade, ela traz uma ordem de hierarquia de como o empregador deve aceitar o atestado médico. Anote aí a dica, está lá na Lei 605 de 49, que é a lei que fala do repouso semanal remunerado. Artigo 6º, parágrafo 2º dessa lei, traz as regras da ordem preferencial dos atestados médicos, como que o empregador não tem obrigação de aceitar atestado médico de médico particular e etc e tal, e lá na Lei 605 traz essa regra. A Lei 605 também traz todas a regra relevante a respeito do repouso semanal remunerado. Não tem jeito de ir para a prova no domingo sem dar uma olhadinha na Lei 605 de 49. Se o repouso semanal remunerado não for regularmente cumprido, ele será pago em dobro, é o adicional de 100%. Ô Nel, essa semana eu trabalhei 7 dias, significa que o dia de repouso, o 7º dia, vai ser pago com um adicional de 100%, ou seja, ele vai ser pago em dobro. O que gera o direito ao repouso semanal remunerado? Está lá também na Lei 605 de 49. O que gera o direito ao repouso semanal remunerado é a assiduidade ao trabalho, ao longo da semana. Para eu ter direito à remuneração do domingo, é preferencialmente aos domingos. Mas como regra, o repouso é no domingo. Então, por isso que eu estou usando o domingo aqui como exemplo. Mas tem atividades, exemplo, shoppings, hotéis, outras atividades que trabalham aos domingos. Quando há esse trabalho nos domingos, existe uma escala de revezamento para ter a folga no domingo. Muito bem, aonde que eu estou querendo chegar? A questão aqui é a seguinte: para eu ter direito ao repouso semanal remunerado, eu tenho que ser assíduo ao longo da semana, ok? A semana é composta de 7 dias. A questão é a seguinte: faltei na segunda-feira, perco a segunda e o domingo. Como assim perde, Nel? Você perde a remuneração. Vamos voltar lá naquele exemplo, quando eu fui contratada para trabalhar num restaurante no centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu ganhava R$1.000 por mês. Acompanharam ou não o raciocínio? R$1.000 remunera 30 dias. Logo, eu não trabalho 30 dias.
Logo, R$1.000 já remunera o meu repouso semanal remunerado. Foi aquela escala que a gente fez aqui, onde eu coloquei o repouso no domingo. Tá todo mundo junto até aqui? Muito bem. Quando eu falto durante a semana, se eu faltei de forma injustificada, além do desconto do dia que eu faltei, eu perco a remuneração do repouso. Acompanharam ou não o raciocínio? Presta atenção. Faltei na segunda-feira, perco a remuneração. Faltei injustificadamente na segunda. Eu perco a segunda e o domingo, se o meu repouso for no domingo. Faltei na segunda e na terça. Quantos domingos eu vou perder? Só aquele. É dentro do módulo semana. Nel, eu vou precisar faltar ao trabalho 3 dias para resolver problemas pessoais. Qual é a dica que eu te dou? Falte na mesma semana, porque você vai perder um domingo só. Porque se você faltar 3 segundas-feiras seguidas, você vai perder 3 domingos e não 1. Acompanharam ou não o raciocínio? Outra dica que eu te dou, não falte em semana que tem feriado. Se você faltar na semana que tem feriado, você perde o feriado e o domingo. E é onde a gente gosta de faltar, porque via de regra para poder emendar o feriado. Então a dica é justamente essa, ok? Então o que gera o pagamento do repouso é a assiduidade ao longo da semana. Tá todo mundo junto até aqui? A grande questão aqui é o seguinte: como é que é o nome do repouso, gente? Repouso semanal remunerado. É aonde que a gente chega na OJ de número 410 e que eu acho que ela pode estar na sua prova no domingo. Todo mundo olhando aqui para mim. É comum na Justiça do Trabalho reclamações trabalhistas que esclarecem, que vem requerendo que o repouso semanal remunerado, porque o empregador não respeita a semana, ok? Eu fui contratada, trabalho, o que meu empregador faz? Eu trabalho o mês inteiro. Chega no final do mês, ele me dá 4 dias de folgas consecutivos. Acompanharam ou não? Ele respeita o número de domingos que tem naquele mês. Ele pega e vai lá e me dá 4 folgas no final do mês. E aí, isso é válido ou é inválido? Gente, o repouso é semanal remunerado. Olha lá, ó. A concessão, viola o artigo 7º, inciso 15 da CF, a concessão de RSR, repouso semanal remunerado, após o 7º dia consecutivo de trabalho, importando o seu pagamento em dobro. Questão em cheio para a CESP no domingo, ok? Ele vai montar um probleminha e ele vai falar, por exemplo, ele pode tentar te dificultar, você vai ter que desenhar uma semaninha ali naquele cantinho para você ver se ultrapassava ou não o 7º dia. Eu sempre tinha, Nel, tem muita reclamação nesse sentido. O meu repouso era sempre no 8º. Se o seu repouso for sempre no 8º dia, existia uma escala lá na empresa e o camarada do DP, do RH da empresa errou. Ele dá folga para todo mundo na empresa, trabalha 7, folga 1, trabalha 7, folga 1. Pode entrar na justiça que vai encher o bolso de dinheiro com relação a essa questão. Por quê? Porque a semana é composta de 7 dias. Então, na verdade, dentre 7, 6 de trabalho e 1 de descanso, necessariamente, sob pena de se violar a Constituição Federal e as regras contidas na CLT, ok? Alguma dúvida específica com relação ao tema duração do trabalho? Outra dica que eu te dou, sempre cai na prova, regime de tempo parcial. Trabalho em regime de tempo parcial. É o artigo 58A da CLT. O que o trabalho em regime de tempo parcial, o que estabelece a CLT a respeito do trabalho em regime de tempo parcial? Ela fala que é considerado trabalhador em regime de tempo parcial aquele que trabalha até 25 horas por semana. Nel, esse camarada tem a carteira assinada? A CLT só trata de quem tem carteira assinada. Ok? A CLT trata do trabalhador com vínculo empregatício. CLT trata, outra dica, o artigo 6º da CLT foi recentemente alterado, que fala do trabalhador em domicílio. Deixa eu só acabar aqui rapidinho, veio agora na minha cabeça esse lance do trabalhador em domicílio, a gente vai falar. Deixa eu voltar aqui no tempo parcial. O artigo 58A da CLT fala que o trabalhador em regime de tempo parcial é aquele que trabalha até 25 horas semanais. Tá todo mundo junto até aqui? Quais são as especificidades, as características primordiais do trabalhador em regime de tempo parcial? Primeiramente, se você já é contratado em regime de tempo parcial, problema nenhum. Vou assinar sua carteira, você vai começar a trabalhar para mim 5 dias na semana, 4 horas por dia. Eu vou lá, assino a sua carteira, vou lá nas anotações gerais e estabeleço que a sua jornada será em regime de tempo parcial, 5 dias na semana, 4 horas diárias, ok? E a OJ 358 permite o pagamento proporcional ao número de horas.
essa pessoa que trabalha 4 horas diárias, 5 dias na semana, ela não tem que respeitar o piso da categoria. Porque o piso da categoria ele é fixado por uma jornada de 8h44. Acompanharam ou não o raciocínio? Vamos supor que seja o mínimo nacionalmente unificado, R$880 hoje. Uma pessoa que trabalha em regime de tempo parcial, numa categoria que ganha o mínimo, ela pode ter a carteira assinada por menos que o mínimo? Pode. Por quê? Porque ela trabalha menos do que a regra geral, que são as 8h44. Tá todo mundo junto até aqui? É a OJ de número 358. Outra característica importante do regime de tempo parcial é a não possibilidade de fazer hora extra. É meio que óbvio. Eu te contrato para trabalhar menos que 44 e agora eu te boto para fazer hora extra. Não é possível, ok? Quem é contratado para trabalhar em regime de tempo parcial não pode fazer hora extra. Essa regra está lá no artigo 58 da CLT. Outra regra importantíssima: quem é contratado para trabalhar em regime de tempo parcial não pode vender férias, ok? Por quê? Aí, uma questão puxando a outra, preste atenção aqui comigo. Por que quem trabalha em regime de tempo parcial não pode vender férias? Porque as férias de quem trabalha em regime de tempo parcial, elas já são menores. Entra lá naquela tabelinha que o número de dias de férias é fixado, ele vai de 8 a 18, ele é fixado de acordo com o número de horas trabalhadas. Acompanharam ou não o raciocínio? Outra dica, tá lá no parágrafo único do artigo que trata da tabelinha 130A. O que ele estabelece? Ele estabelece que a pessoa que tiver mais de 7 faltas ou mais consecutivas, desculpa, não são consecutivas, mais de 7 faltas ao longo do período aquisitivo, o que acontece com as férias dela? Ela tem as suas férias reduzidas pela metade, ok? Aí você joga na tabelinha e diminui e divide ela por 2 para chegar à conclusão do regime de tempo parcial. Outra dica, regime do tempo parcial, é o parágrafo 2º do 58A, é uma pegadinha. Preste atenção. O que eu falei com vocês? Você foi contratado hoje para iniciar o seu labor em regime de tempo parcial. É possível? Precisa de autorização de alguém? Não. O problema é aquela pessoa, preste atenção aqui comigo, que já trabalha 44. Isso está acontecendo muito agora, nós estamos atravessando um momento de crise. As empresas estão mandando todo mundo embora. Só que tem determinado empregado que eu preciso dele, tem um contador lá na empresa que ele é muito bom, eu preciso dele, etc e tal, só que eu não estou aguentando pagar ele. E não é nem só não estar aguentando pagar ele, a questão é que ele está ficando à toa. Porque como diminuiu o serviço em virtude da crise, o cara não tem serviço mais para ficar lá esse tempo todo. Eu não queria mandar ele embora. Qual a solução que você me dá para esse caso? Transfira esse cara para regime de tempo parcial. Isso é possível? A resposta é sim, desde que seja chancelado pelo sindicato. Isso vai ter que vir através da autorização do sindicato. Eu não posso, empregador, conversar simplesmente com ele. E se eu fizer isso? Eu fizer de forma unilateral, ou se eu fizer interpartes, falar, olha só, vou reduzir sua jornada e, consequentemente, vou reduzir sua jornada pela metade, vou reduzir seu salário pela metade. Sem a chancela do sindicato, isso não é válido. Acompanharam ou não o raciocínio? Então, bastante atenção para a prova de domingo, no parágrafo 2º do artigo 58, azão da CLT. Tá todo mundo junto até aqui? Muito bem. Vamos seguir então, deixa eu voltar com vocês lá no 6º, que trata do trabalhador em domicílio, antes da gente chegar na gestante propriamente dita. Prestem bastante atenção. O artigo 6º da CLT, ele foi recentemente alterado e eu acho que o parágrafo 1º do artigo 6º, o parágrafo único, não é? É único? Parágrafo único do artigo 6º é sério candidato para a sua prova de domingo. Por quê? Preste atenção. A CLT, desde a sua origem, lá em 1943, ela sempre previu o trabalhador em domicílio. Quem é o trabalhador em domicílio? O trabalhador em domicílio é aquela pessoa que trabalha em sua própria residência, mas trabalha com a carteira assinada, executando ordens do empregador. Lá em 43, quando a CLT foi criada, o trabalho em domicílio mais comum era justamente para as fábricas de jeans. A costureira ia lá na fábrica de jeans, levava aquela quantidade de roupa para costurar, ela costurava aquilo tudo na casa dela e devolvia na outra semana. Pegava e levava essa costura. Essa costureira, via de regra, ela não tinha direito à hora extra. Por quê? Porque ela estava longe das vistas do empregador, eu não tinha como controlá-la.
Acompanharam ou não o raciocínio? Ela recebia por peça. Se ela decidisse que ia trabalhar segunda e terça, 24 horas, para acabar e ficar o resto da semana à toa, eu não tinha como controlar. O parágrafo único do artigo 6º traz uma possibilidade de controle para aquele empregado que trabalha longe das vistas do empregador, para aquele empregado que trabalha em sua própria residência, desde que ele comprove que ele estava sendo controlado. Ô Nel, como é que isso vai ser comprovado? Vai fazer perícia no computador, vai fazer perícia na máquina, através de e-mails enviados. Nel, eu trabalho aqui no Rio de Janeiro por uma empresa lá de Curitiba. Eu nem conheço os meus empregadores pessoalmente, eu nunca fui lá. Mandei minha carteira de trabalho, o cara assinou, mandou de volta. E eu trabalho para essa empresa aqui. Só que eu trabalho para essa empresa lá dentro da minha própria residência, ok? Lá dentro do meu próprio domicílio, eu trabalho para essa empresa. Só que ele exige que eu ligue o computador às 7 da manhã e o computador tem que ficar ligado até às 10 da manhã. E é regra da empresa lá que cada pergunta que for caindo no site, lá no sistema, eu tenho X minutos para responder. Isso significa que eu não consigo dar um balão no cara. Ok? Tá comprovado que eu fico preso durante aquele horário. Aí o juiz vai te perguntar e etc e tal, se você, o tempo de intervalo, basta você computar o tempo de intervalo entre uma pergunta e outra como média e você ganha hora extra. Um camarada que trabalha sozinho na sua própria casa, é o que se denomina de teletrabalho ou home office. Ele trabalha sozinho em sua própria residência, o empregador dele está não sei quantos quilômetros de distância e ele, mesmo estando trabalhando sozinho, se ele comprovar que era possível esse controle através dos meios tecnológicos, do avanço da tecnologia, ele vai ganhar hora extra. Questão quente para cair na sua prova, alteração recente no artigo 6º da CLT, ok? Alguma dúvida específica com relação ao tema jornada? Nós vamos falar agora, vamos dar uma pincelada rápida, mas necessária, e vou aprofundar aonde for necessário nas garantias de emprego. A gente sabe muito bem, preste atenção aqui comigo, que a partir de 88, o FGTS se tornou o regime obrigatório. Quando a CLT foi escrita lá em 43, o FGTS nem existia. O FGTS surge no Brasil pela primeira vez na década de 60. Só que na década de 60 ele surge como regime facultativo. Tá todo mundo junto até aqui? Muito bem. Quando a CLT foi escrita em 43, vigorava a famosa regra da estabilidade decenal. O que é a regra da estabilidade decenal? A regra da estabilidade decenal contida na CLT estabelece que o empregado que tenha laborado por 10 anos ou mais só pode ser mandado embora por justa causa. Estamos juntos até aqui? Na década de 60, entra em cena a lei do FGTS, só que essa lei entra em cena como regime facultativo. Ficou como regime facultativo até a Constituição de 88, onde o golpe foi certeiro, e de 5 de outubro de 88 para frente, o FGTS se tornou regime obrigatório. Eu não tenho mais opção. Eu venho como regime de FGTS obrigatório. Quem teve a carteira assinada de 5 de outubro de 88 para frente, entra no FGTS no automático. A pessoa não pode mais optar entre ser FGTS ou não. Muito bem. Quando, de 5 de outubro de 88 para frente, você que foi contratado a partir dessa data, você não mais adquire estabilidade decenal. Porém, a própria Constituição estabelece que eu tenho sempre que respeitar o direito adquirido. Pessoas que em 5 de outubro de 88 já possuíam a estabilidade decenal e não transacionaram, não trocaram a estabilidade pelo FGTS, naquela época em que era facultativo, é o famoso optante, não optaram pelo FGTS, são hoje estáveis decenais e FGTS, ok? Eu já tive um aluno numa turma de TRT, um aluno de Niterói, que ele é estável decenal. O pessoal da turma ficou até chateado com ele, falou, a gente está fazendo concurso procurando a estabilidade, o senhor já é estável, está querendo vir para cá tomar uma vaga da gente ainda. Ele era, seu Fernando, de Niterói, ele era estável decenal na empresa e era FGTS, ele possuía os dois regimes. Por quê? Porque em 88 ele não havia optado pelo FGTS, mas já havia adquirido todo aquele direito. Acompanharam ou não o raciocínio? E de 5 de outubro de 88 para frente, o depósito do FGTS começou a pingar ali na conta dele. Estamos juntos até aqui? Onde eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar que a CLT hoje não mais prevê, de 5 de outubro de 88 para frente, a CLT não mais prevê estabilidade definitiva, respeitando o direito adquirido.
O seu Fernando tem o direito dele. Acompanharam ou não o raciocínio? Muito bem. Hoje eu posso ter estabilidade definitiva? Posso. Previsto em instrumento normativo, acordo coletivo ou convenção coletiva, previsto no próprio contrato de trabalho, previsto no regimento interno da empresa. Acompanharam ou não o raciocínio? Por lei, eu não mais adquiro a estabilidade decenal. Tá todo mundo junto até aqui? Muito bem. A lei hoje trata de garantias de emprego. São as famosas estabilidades provisórias. Existem 4 que são as mais importantes: gestante, acidentária, CIPA e dirigente sindical. São as 4 que têm grande chance de estar na sua prova no domingo, todas elas pertencentes ao seu edital. CESP ama gestante, ama. E teve alteração na CLT, a gente vai debater sobre isso aqui. Teve alteração na CLT e mais, teve uma lei complementar que dá estabilidade ao homem, ok? A gente vai conversar sobre isso aqui na questão da estabilidade gestante. Antes disso, eu queria fazer uma classificação rápida com você, que eu tenho certeza que vai te ajudar para esse e para muitos concursos que virão por aí. A garantia de emprego, ela tem várias classificações, mas ela tem uma classificação específica que ajuda muito. É a classificação em personalíssima ou altruísta. A estabilidade, ela pode ser personalíssima. O que é uma estabilidade personalíssima? Como o próprio nome já diz, é uma estabilidade, uma garantia de emprego que decorre de uma qualidade pessoal. Exemplo, gestante e acidentária. Quem está grávida é a empregada. Quem sofreu o acidente foi o empregado. Acompanharam ou não o raciocínio? Ok? Essa estabilidade é uma estabilidade personalíssima, é uma estabilidade da pessoa. E existe uma outra classificação em estabilidades altruístas. Desculpem. A estabilidade altruísta é aquela que decorre do grupo que eu represento. A estabilidade do cipeiro é em virtude do grupo. Acompanharam ou não o raciocínio? A estabilidade do dirigente sindical, ela é decorrente do grupo. O grupo que elegeu, ok? Então, essa classificação, ela é importante porque, quero o seu raciocínio aqui comigo agora. Essa classificação é de suma importância para casos de fechamento da empresa. Tem 2 súmulas que falam sobre isso, a gente vai ver daqui a pouquinho, a 339 e a 369. Já chegamos lá, pode ficar despreocupado que a gente vai voltar e está anotado no seu material.